E a gente tem o vídeo, vocês vão assistir, né? O Rodrigo correndo ali desesperado, com 20 anos. Ele já estava sem camisa por causa do calor, não tinha nenhum equipamento de segurança. Estava entrando dentro da boate. E me conta uma coisa, Rodrigo. O nosso equipamento era a camiseta, que a gente protegia o rosto e... E corria. E você não sabia que você estava aspirando cianeto? Não, nenhum momento. Você não imaginou que você poderia morrer? Não. Porque assim, ó, foi que nem eu costumo dizer, eu uso um exemplo, o dia da tragédia da Boate Kiss, foi a mesma coisa que uma mãe ver um filho embaixo de uma roda de um caminhão e ele ter força para chegar e ela ter força para levantar aquele caminhão e tirar o filho. E a mesma coisa aconteceu aquele dia. Porque surgiu uma força na gente lá que a gente não sabe explicar de onde veio aquela força. Porque assim, ó, o que a gente estava vendo era tão forte que a gente não estava nem preocupado com o que poderia acontecer de tão grave, assim, sim, entendeu? Porque o nosso único momento era o desespero que a gente via. Você saiu, aconteceu aquela noite que foi uma tragédia, um horror. Você foi para casa e a sua família estava como? Assim, ó, quando eu cheguei em casa, foi o primeiro momento que eu cheguei, que na hora que começaram a tirar os corpos lá de dentro, naquele momento eu não consegui ficar. Eu fiquei olhando de longe, mas eu não consegui ficar. Eu falei, eu vou chegar em casa. Eu cheguei desesperado em casa, contando o que tinha acontecido. E eles falaram assim, mas que Boate Kiss? Tipo, eles não entenderam, porque tava todo mundo dormindo. Ninguém imaginou o tamanho da... Eu peguei e falei assim, ó, liga a TV e vê o que tá acontecendo. Daí nesse momento eles ligaram, eles foram entender assim, realmente o tamanho da proporção da... E ficavam me olhando em choque, assim, no momento. Sem acreditar o que estava acontecendo, né? E aí você acorda no dia seguinte, e aí você volta pro local, e aí para começar a ajudar a polícia. É isso? Não, foi assim. Aí eu não consegui ficar em casa. Nesse momento que eu fui para casa, eu não consegui ficar lá, cara. Eu voltei para frente da boate. Nesse momento que eu volto para frente da boate, o delegado, ele me viu. Aí ele pede para mim passar pelo cordão de isolamento. Aí, nesse momento, ele já começa ali me perguntar como é que funcionava a entrada. Tipo, já começaram a fazer uma perícia já ali naquele momento, o primeiro momento. Uma investigação. Isso. Aí, nisso, chegou o pessoal do IGP. Aí, eles começaram a... Eu comecei a mostrar para eles onde é que estava o guarda-corpo, onde que era a bilheteria, que nem eu comentei para vocês. Comecei a ajudar eles nessa questão da perícia. Momento algum, eu usei luva de proteção, alguma máscara, porque eu não imaginava que isso era tóxico. Assim que eu acho que até naquele momento nem os policiais, o pessoal sabia, tanto que inclusive na época eu me lembro que teve um policial também, que ele também passou mal. Esse policial passou mal. Aí nisso eu entrei várias vezes ainda de novo lá, fiquei fazendo a perícia, daí eu acho que quando deu umas 6 para 7 horas da noite, me levaram para a delegacia, prestei meu depoimento na delegacia, daí quando eu terminei de prestar o depoimento, eles me levaram para casa. Uhum. Aí quando eu chego em casa, daí eu acho que eu tava em choque ainda, quando eu começo a me acalmar, eu começo a me sentir mal. Aí nesse momento que eu começo a me sentir mal, eu saio correndo na rua, porque eu sabia que umas 2 casas tinha um vizinho que ele era taxista, pedi ajuda desse vizinho, e nisso ele me levou até o UPA da cidade. Quando eu chego no UPA lá, eu paro na porta, já sem ar, eu olho pro médico assim, o médico vem um monte de gente correndo, me pega e me bota deitado numa maca. Ele olha assim, bota um equipamento em mim e fala assim, tu vai ficar bem, nesse aqui eu vou ficar bem. Eu já vejo a ambulância encostando, eles me botando pra dentro da ambulância. E eu me lembro eu chegando no hospital de caridade, no momento que eu chego no hospital de caridade, vem um médico, corta minha roupa, e nisso eu não lembro de mais nada. E você ficou 30 dias entubado? 30 dias entubado. Gente, até para explicar aqui para vocês, o efeito desse gás, ele pode durar até 5 dias, pelos levantamentos que a gente recebeu. Ou seja, algumas pessoas morreram imediatamente. No caso do Rodrigo, ele foi começar a ter os efeitos no dia seguinte. Outras pessoas, talvez 2 ou 3 dias depois. Mas a grande maioria das pessoas sofreu o efeito desse gás. Aí você fica 30 dias entubado. E aí você acorda. E aí, o que acontece, Rodrigo? Assim, no momento que eu acordei, que foi 2 momentos. Que teve o
O primeiro momento foi quando eu me lembro que eu me acordo, tipo, eu vejo eles tirando aquele tubo de dentro de mim, e eu com uma sede muito forte. Aí nesse momento eu olho assim pra mim, eu vejo um monte de fio, aí eu olho assim uma bolsa do meu lado, que é a sonda, daí eu começo a observar assim um negócio vermelho. Eu vejo aquele negócio vermelho, aí eu pergunto pra enfermeira o que era aquilo. Aí onde que ela me explica que era o antídoto, né? Que é o Sinokit, que ele é usado pra tirar o veneno. Pra tirar o veneno do cianeto. Aí quando eu vi aquilo eu me apavorei, porque eu pensei que era sangue, né? Porque ele é muito vermelho, ele é eliminado pela urina. E eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Comecei a olhar assim desesperado, daí elas tentaram me acalmar. Aí nesse momento veio um psicólogo, veio tipo conversar comigo, porque eu comecei a olhar pro lado, eu vi muita gente enfaixada. Tinha aquele pessoal assim, eu vi inclusive um rapaz ainda falecendo do meu lado, os médicos desesperados, tentando fazer alguma coisa, porque até aquele momento ainda continuava pessoas morrendo no hospital. Então, daí, só que na hora que eu acordei, eu não lembrava de Botkiss, eu não lembrava de nada, tipo, eu não lembrava do que tinha acontecido. Então ela começou a me acalmar, começou a me explicar, me contar o que tinha, daí onde que eu passei mal de novo. Nesse momento eu passei mal de novo e eu comecei a ter algumas reações no hospital, que inclusive eu fui fazer um exame que foi, que eu não consigo lembrar o nome daquele aparelho que a gente entra e acho que é ressonância, e que onde acusou que eu tinha ficado com coágulo na cabeça, que foi uma preocupação do médico, porque o meu lado esquerdo do corpo ele ficava dando movimentos involuntários. Isso daí chamou a atenção, daí eu comecei a fazer um tratamento por conta disso também, que foi outro problema causado por conta do incêndio. Ou seja, olha a quantidade, né, de problemas causados mesmo num pós, né, evento trágico ali, porque você achou que estava bem, que você tinha saído, você não imaginava que tinha inalado gás venenoso, esse gás tóxico, e aí você só vai descobrir depois, você fica 30 dias entubado, aí você é extubado, aí você começa a entender todo o problema que você poderia ter morrido, né? Sim. Aí, nesse momento, começou a questão do... Como é que eu posso te explicar, Carla? Foi um dos piores momentos, que foi onde começou a cair a ficha do que tinha acontecido. Daí começou já a bater aquele sentimento de culpa no primeiro momento. Por que o sentimento de culpa que eu costumo falar? Porque eu comecei a entender o tamanho da proporção da tragédia. No fato de eu ter pegado o extintor não ter funcionado nesse momento, eu passei muitos anos me sentindo culpado por isso, mas depois eu comecei a ver que eu realmente não tinha culpa, porque eu tentei, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, entendeu? Mas isso daí foi uma coisa que me pesou por muito tempo, porque eu sabia que se o extintor tivesse funcionado, tudo poderia ter sido diferente. Eu sabia disso, eu tinha certeza disso, porque se tivesse funcionado o extintor, isso é uma afirmação que eu dou, aquele fogo teria sido apagado. E talvez isso teria chamado a atenção e a boate teria sido fechada. Teria sido fechada sim, porque essa ocorrência não ia ficar em silêncio. Isso ia ser divulgado.